Irmãos, vou convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler os versos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Todos encontraram? Amém. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Até aqui, irmãos, podem ser. Se alguém perguntar para você quais são os efeitos da queda, como você responderia? A Bíblia tem muitas respostas para dar a respeito dessa pergunta. Quais são os efeitos da queda? O efeito mais evidente e imediato é que a humanidade foi banida da presença de Deus. Esse é o significado de Adão e Eva serem expulsos do jardim e exilado em um mundo que tornará hostil. A Bíblia é clara em seu testemunho de que Deus é um Deus santo. Ele não pode tolerar o pecado em sua presença e nem mesmo permitir que o pecado siga impune. Desse modo, Adão e Eva foram expelidos de sua presença no jardim e uma espada em chamas os impedia de entrar novamente no jardim do Éden. Essa cena, meus irmãos, de pecadores sendo expulsos da presença de Deus para que não fossemos destruídos, é repetida vez após outra, à medida que a Bíblia conta a história da queda. Mas aí vem a redenção, ou como diz o apóstolo Paulo, a reconciliação, onde Deus resolveu oferecer salvação ao homem e o fez de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei causada pelo pecado do homem, fosse satisfeita. Em amor, desde os tempos eternos, Deus, o Pai, resolveu salvar pecadores eleitos em seu Filho Jesus Cristo, o qual, sendo um com Deus o Pai, entrou na história e assumiu a natureza e viveu como homem, obedecendo toda a lei e cumprindo toda a justiça de Deus o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação a Deus em favor dos homens, justificando os pecadores eleitos que se achegam a Ele, movidos pela ação do Espírito de Deus, que os regenera em arrependimento e fé, sendo reconciliado com Deus e adotado
em sua família. Essa é a história da reconciliação. Primeiro, a Bíblia apresenta para nós um pouco da história da queda. Mas também a Bíblia apresenta para nós, fala, nos ensina a respeito da história da reconciliação. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Meus irmãos, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo vem tratando do ministério de Cristo, demonstrando em seu amor ao morrer pelos eleitos na cruz. As consequências da reconciliação e a nova condição do homem que está em Cristo, como diz aí o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Após o apóstolo Paulo falar sobre isso, Paulo agora, a partir do versículo 18, passa a ensinar sobre o ato reconciliador de Deus. Paulo então diz, no verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A expressão reconciliação pressupõe um estado anterior de inimizade. Ou seja, antes de sermos reconciliados, nós estávamos perdidos. Esse é o diagnóstico. É isso que a Bíblia fala de nós. Antes de sermos reconciliados, nós estávamos perdidos. Você, eu, nós somos pecadores e estávamos condenados ao castigo e sofrimento eterno. É assim que se encontra a condição daquele que está fora da presença de Cristo, daquele que ainda não foi reconciliado com o Senhor. E escute o que eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã. O homem não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Mas percebam que o apóstolo Paulo diz no versículo 18: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que Paulo está ensinando é que o estado de inimizade que nós tínhamos contra Deus foi retirado. Mas não porque aquele que cometeu a ofensa buscou a reconciliação, mas porque Deus reconciliou o ofensor, que somos nós. Ou seja, só Jesus, meu irmão, minha irmã, pode salvar. Só Jesus pode perdoar. Só Jesus pode reconciliar você, reconciliar o homem. Não há ninguém mais que tenha autoridade para salvar os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Meus irmãos, o caminho para ser reconciliado não é a prática das boas obras, tampouco é ir à igreja. O caminho para ser reconciliado é Jesus. Por que isso, irmãos? Porque uma pessoa pode vir à igreja e mesmo assim ainda não ser reconciliado com o Senhor. Foi Jesus quem declarou que a única forma de ir ao Pai é por meio dele mesmo. Paulo aqui, nesse
versículo 18, desfaz qualquer pretensão do homem de pensar que possui alguma parcela neste ato de reconciliatório. A salvação não é sinergista, ou seja, não é a ideia de você se esforçar 50% e Deus se esforçar mais 50%, não! A salvação é monergista, é ato exclusivo de Deus em reconciliar o homem com Ele. É aquilo que Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer essas palavras aqui, porque ele está escrevendo para uma igreja que vivia na cidade de Corinto, uma cidade grega, uma cidade onde os moradores adoravam vários deuses da mitologia grega. Para muitos nessa cidade, o Salvador não era Cristo. Para muitos nessa cidade, o Salvador é Zeus, Poseidon. Para muitas mulheres que queriam viver seguindo aquele lema que muito se fala hoje, meu corpo, minhas regras. Para muitas mulheres desses dias, o Salvador delas era Afrodite, a deusa do amor. Paulo, então, ao observar todas essas heresias, todas essas falsas salvações, Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E após falar isso, Paulo completa aí no versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que frase maravilhosa é essa, irmãos, do apóstolo Paulo. Para pensar nesta fala do apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo, antes que todas as coisas existissem, Ele, Jesus, já existia eternamente. E em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, mesmo se fazendo um homem, não deixou de ser Deus. Ele não abdicou da sua divindade ao fazer-se homem. Mesmo em seu estado de humilhação, revelou os seus atributos divinos. Jesus não foi a primeira criação de Deus, como ensinava um homem chamado Ário, de Alexandria, que viveu ali no século IV, ou como ensina hoje, em pleno século XXI, os testemunhos de Jeová. Não. Jesus, meu irmão, minha irmã, é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele é autoexistente, Ele é imutável. Ele disse, eu e o Pai somos um. E aí, meus irmãos, depois disso, o apóstolo Paulo diz, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é algo maravilhoso, irmãos. A palavra da reconciliação, dita pelo apóstolo Paulo, é o Evangelho. É a boa nova que falou de maneira profunda aos nossos corações, que fez você entender que é um pecador e que precisa do Salvador chamado Jesus Cristo. É essa palavra que um dia alcançou a sua vida. É essa palavra que fez toda a diferença na sua vida quando o Evangelho alcançou você. É essa palavra, e não é qualquer palavra, é a palavra
traz cura. É essa palavra que traz a você ânimo quando você se encontra desanimado. É essa palavra, o Evangelho, que coloca você de pé quando você se encontra caído. É essa palavra que diz para mim e para você que Jesus vai retornar e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a palavra que Paulo diz, quando ele diz que confiou a palavra da reconciliação. Mas ainda, Paulo vai dizer que quando recebemos a palavra, nos tornamos embaixadores em nome de Cristo. Veja o que Paulo diz aí no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador, meus irmãos, é um emissário. Embaixador é um mensageiro. É aquele que representa os interesses diplomáticos de um Estado, de uma nação, de um reino. Nós somos mensageiros de Deus em Cristo, porque a nós foi confiada a palavra da reconciliação. E como embaixadores, meus irmãos, precisamos ensinar que a reconciliação promovida por Deus é eficaz e não se baseia em nossos méritos, mas é promovido e executado por Deus em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que a igreja do Senhor, ela tem um papel importante nesse mundo, porque nós somos embaixadores. Você é um embaixador. Você foi chamado pelo Senhor para transmitir a palavra da reconciliação. Você foi chamado pelo Senhor para ser um embaixador. Aonde você for, você tem a missão de anunciar Cristo Jesus, o Salvador. Paulo, ele faz isso. Ele está pregando numa cidade grega, numa cidade onde o seu público é politeísta, acredita em vários deuses. Mas Paulo sabe que todos esses deuses são falsos, mas só existe um que é verdadeiro, e esse se chama Jesus Cristo. Por isso, como embaixador, ele divulga, ele ensina, ele prega, ele anuncia Cristo Jesus. E ele pede para a igreja de Corinto fazer isso também. É por isso que Paulo diz aí no versículo 20, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo sabe do efeito da queda, do que a queda fez com o homem. Não há mais como o homem, por própria iniciativa, se aproximar de Deus, porque agora há um abismo que separa Deus e o homem. O homem precisa de Cristo para chegar a Deus, porque se não for Jesus Cristo, não tem como. Por isso Paulo está pedindo à igreja, em nome de Cristo, pois rogamos, vocês precisam se reconciliar com Deus, e através de Cristo é que você consegue essa reconciliação. Essa é a função, meu irmão, minha irmã, do embaixador. Essa é a função da igreja. Nós fomos chamados para isso, para dizer para as pessoas aí fora que Jesus é o Salvador.
Nós fomos chamados para dizer para as pessoas aí fora que eles precisam se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos dizer para as pessoas que fora de Cristo não há salvação, fora de Jesus não há esperança, fora de Jesus não há razão de viver. Fora de Jesus não encontramos a paz, a verdadeira paz. Fora de Cristo não há esperança para as nossas vidas. Por isso Paulo está aqui dizendo para a igreja de Corinto: preguem, anunciem, vocês são embaixadores, vocês foram chamados para dizer para essas pessoas aí fora que não é Zeus, que não é Poseidon, que não é Afrodite, mas é Jesus quem salva, é Jesus quem transforma, é Jesus quem perdoa pecados. Só Jesus. Tudo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí, meus irmãos, Paulo termina o seu ensino no versículo 21, quando ele diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo, que é sem pecado, o pecado do seu povo, de forma que Cristo foi contado como um pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso aplica em nossas vidas? Deus considera os pecadores, nós como justos, em união com Cristo. O Evangelho nos informa que Cristo assumiu o nosso pecado e nós, pela graça e por meio da fé, recebemos a justiça dele. Quando você entende isso, irmãos, o que Jesus fez na cruz por você, você então começa a compreender as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, a partir do versículo 31, quando Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai se levantar e apontar o dedo para ti? Aí Paulo diz: é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Algo maravilhoso aqui. Nós temos Jesus intercedendo por nós ao lado do Pai, lá no céu. Mas temos o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Naqueles momentos difíceis da sua vida, meu irmão, minha irmã, creia que Jesus está orando por ti. Creia que o Espírito Santo está intercedendo por sua vida. E aí o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus amou você quando
você ainda odiava Ele. Jesus amou você quando você muitas vezes desprezou Ele. Jesus amou você quando muitas vezes você virou as costas para Ele. Jesus amou você quando muitas vezes você não quis saber de ouvir a sua palavra. Apesar disso, Ele amou você. Apesar disso, Ele foi para a cruz no seu lugar. Apesar disso, Ele levou sobre si todas as suas lutas, todos os seus dramas, todas as suas angústias, todos os seus problemas. Cristo carregou na cruz. E Ele fez isso por amor a você. É por isso que Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe, meu irmão e irmã, maior declaração de amor do que essa, de Jesus resgatar pecadores como nós, de Jesus dizer para mim e para você que agora nós fomos reconciliados, e agora nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Não existe palavra melhor para ouvir quando o Senhor Jesus fala no mais profundo do seu coração e diz: perdoados estão os teus pecados, agora vá e não peque mais. Esse é o efeito da reconciliação. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou. Nós não estamos nesse mundo agora largado ao léu. Há um Salvador, a Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, que nos resgatou e prometeu retornar para nos buscar. Você não está abandonado. As suas lutas, os problemas que você passa, não é maior do que o sacrifício de Cristo. O sacrifício que Jesus fez na cruz é poderoso para resgatar você, é poderoso para dizer para mim e para você: continue firme, perseverando, porque o Cristo que venceu a morte te salvou, resgatou você, ama você. Meu irmão e minha irmã, não tem como não adorarmos esse Deus, não glorificarmos esse nome, não dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não mereço nada de Ti, mas o Senhor decidiu me salvar, o Senhor decidiu me reconciliar comigo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levou as minhas lutas, as minhas dores, lá para a cruz. E lá da cruz, bradou: está consumado. Seu pecado foi pago, sua dívida foi paga. Nada e ninguém pode tirar você das mãos desse Cristo que reconciliou você. Que Deus nos abençoe.